Olá, muito bom dia, tudo bem? Como é que está o seu domingo? No Fala Amazônia de hoje, você vai acompanhar sobre a produção de cerâmica como uma fonte de renda. Vamos mostrar também o trabalho que é desenvolvido com nitrogênio no agronegócio. Além de acompanhar também uma entrevista com o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre, Dr. Assuero Veronese. Essas e outras informações você acompanha agora no Fala Amazônia. Olha só, neste primeiro bloco você vai acompanhar sobre a produção e a educação profissional de uma das instituições mais antigas do estado do Acre, voltada para a cerâmica como fonte de renda. Antes de se falar a respeito de assistência social, o estado do Acre era pioneiro em buscar a recolocação de jovens e adolescentes infratores a buscarem um caminho diferente por meio da qualificação profissional. Com a falta de interesse dos menores infratores da época e pela grande procura da comunidade, jovens como hoje o senhor Carlos Afonso iniciaram sua trajetória aos 11 anos e hoje é uma referência no artesanato por meio da cerâmica. Nós tínhamos escola que aprendia as pessoas que passavam 6 meses, depois quando você sabia fazer alguma peça, você ia para a parte da produção já como artesão. E dali te ganhava o nosso dinheirozinho. No meu caso, quem pegava meu dinheiro era minha mãe, né? Eu venho de família bem humilde mesmo. E assim eu continuei na Fumbesa. Tive um tempo afastado, acho que foi quando eu estava com 19 anos. E eu aprendi a soldar depois disso tudo. E eu vi que não estava legal, eu comecei a trabalhar com cerâmica também em Porto Velho. Fidei voltando para cá de novo e continuei, estou até aqui hoje. Seu Carlos Afonso mantém uma parceria com o governo, onde o espaço da oficina pertence ao Estado e a responsabilidade do material é dos artesãos. Ele destaca que são 10 pessoas trabalhando no espaço e também tem transformado vidas. É essa média de gente, de pessoa, porque na realidade não dá para ficar todo mundo aqui, né? Porque a produção, o espaço é pequeno, mas a gente tem essa base de trabalhar a média de 10 pessoas com a gente. No nosso caso aqui hoje, nós trabalhamos com 2 pessoas que é dependente no caso, né? Então essa parte aí hoje é uma área social também que te ajuda nesse caso. E eles trabalham com a gente aqui, eles passam o dia aqui, tomam café aqui, almoçam e se cora para casa. É isso aí e nós estamos conseguindo trabalhar. E olha que não está fácil a situação financeira no momento, né? Nós estamos conseguindo trabalhar, graças a Deus. Pagar a nossa madeira, o nosso barro. Tudo isso nós estamos conseguindo, a tinta, lixa, todo tipo de material que a gente precisa usar. Nós estamos conseguindo pagar, né? Hoje, se o estado do Acre possui um artesanato forte, se deve ao pioneirismo dos artesãos da Fumbesa. Por meio do trabalho deles, que outros profissionais passaram a ter visibilidade e se organizarem para as feiras locais e até internacionais. Olha, nós divulgamos muito nosso material em feira mesmo, né? A gente também tem nosso Instagram, né? E, por exemplo, a Expo Acre, sempre a gente participa. Nós somos pioneiros na Expo Acre, né? Começamos desde quando ela começou mesmo, ela. E aí o boca a boca, o pessoal vem muito procurar nosso material aqui. Que um vem aqui e avisa para o outro que lá tem variedade e tudo. Para você que está aí do outro lado assistindo e acha que é fácil só pegar o barro e fazer as peças, não tem nada de fácil nessa história não. Preste atenção nas dificuldades que é arrumar a matéria-prima para transformar nas obras de arte. Ó, o barro te pega lá no Barro Alto, no Colégio Agrícola, né, no caso. Essa época é uma época meio ruim de pegar, né, porque não entra quase carro lá, né, no caso. Diz que agora está entrando porque ajeitou um ramal lá, né, o prefeito deu uma ajeitada. Mas é assim, diz que dá para entrar agora, mas se choveu, tu passa 6 meses sem pegar o barro. Então, no meu caso, eu faço estoque. Eu tenho uma partezinha no educador lá que eles arrumaram pra gente, a gente cercou e fica cuidando de lá e faz um estoque lá, no caso, né? E de lá, quando acaba, traz pra cá, a gente tem que passar cilindro, maromba, depois deixa o barro descansar um pouquinho, né? E depois que a gente vai e leva pro torno. Mas antigamente era tudo no braço. O cara passava o dia todo para amassar uma bola de barro, que hoje é complicado, cara. Os caras naquele tempo era tudo bombadinho, meu amigo. Isso aqui podia ser o tamanho que fosse o cabra, mas o braço dele é todo dividido.
Né? Mas não era fácil não. Aí depois disso que a gente tem a produção, a média de 25 dias para secar o material, né? De 25 a 30, depende do tamanho da peça, para você depois lixar e levar para o forno. Que aí o processo de queima é 3 dias. Você forna num dia, né? Aí queima no outro e tira depois. Aí depois pintura e nós temos o material só queimado e ele pintado, que deixa a opção do cliente, né? Que muita gente gosta dele sem pintura, só queimado. Venha todo tipo de gente. Idoso, rapaz, todo tipo de gente. Tem gente novinha que gosta de fazer pintura, ela vem mais com material só queimado. Fazer esses vasos pequenos que eu faço, eles liso, é porque ela gosta de desenhar. Esse material sai bastante também. Queremos lembrar a você que estamos conversando com um artesão profissional. Na sua oficina não existe somente a produção de vasos. Ele também produz louças e panelas usando o barro, mas somente por encomenda. Algumas coisas ele precisou suspender devido ao custo e à falta da mão de obra qualificada. A panela de barro, a gente trabalhava com ela. Como o material que eu pegava, por exemplo, a gente usa um areião que eu pegava em Porto Velho, esse areião. Então a mão de obra estava ficando muito difícil para a gente. E eu, quando eu fazia uma panela, eu entregava para o cliente ela prontinha. Eu dava ela curada, no caso, que é chamado o processo, né? Passava o óleo nela e queimava. E o gás também foi aumentando o valor do gás. E aquilo tinha um custo, eu passava mais ou menos 1 hora, 20 minutos para tu curar a média de 4 panelas, ou 5, ou até 3 às vezes. Tu gasta quase o mesmo tempo de gás e não compensa pra gente. Às vezes tu passa 2 dias para fazer um vaso grande daquele que eu faço ali maior, eu vendo ele de R$100. Uma panela que eu não conseguia vender de 100 conto, o cliente aqui era desconto. Então eu tava trabalhando, eu tava pagando para trabalhar, né? Tem muito material que a gente faz aí, né? Vasos grandes, no caso. Todo tipo de os pratos mesmo. Só que nós temos prato para servir, né, se a pessoa quiser, e tem uns pratos para colocar o vaso em cima, para não estar melando no local onde a pessoa vai aguar, né? Se você, assim como a nossa equipe, ficou encantado com os produtos que estamos mostrando para você, imagina para quem convive com esse empreendimento há quase 40 anos de uma parceria com o artesão. Ana Cleide é servidora pública e vestiu a camisa do segmento, além de ser uma testemunha da evolução de cada peça e cada profissional. Eu me chamo Ana Cleide, eu sou funcionária da Fumbesa há 38 anos e eu sou responsável pelo programa de artesanato em cerâmica aqui, dentro do espaço da Fumbesa. A história do artesanato em cerâmica, ela teve início na época da FEBEM e da FUNABEM. Na época não tinha Secretaria de Assistência Social. E a Fumbesa fazia todo esse papel social. E o artesanato foi criado para atender uma clientela específica da época, que era os adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E a Fumbesa era vinculada à Secretaria de Segurança. E a gente trabalhava com as pousadas, as casas de medida de socioeducação. E aí foi criado o artesanato em cerâmica. E a princípio se trabalhou muito tempo com essa clientela. E aí como tinha uma demanda da comunidade de adolescentes carentes, que não tinham conflitos com a lei, para fazer o curso. E aí esses adolescentes começaram a fazer o curso também. E os de medida socioeducativa não se interessaram de dar continuidade e os da comunidade se interessaram. E aí, com o tempo, foi criada a Secretaria de Assistência, foi desmembrados os programas e projetos e essa parte de trabalho com os adolescentes em medida socioeducativa foi desmembrado da Secretaria para ir para a Secretaria de Segurança. E o artesanato tinham várias pessoas que sobreviviam daquele percentual, participavam das feiras e foi ficando. Na realidade, o artesanato em cerâmica da Fumbesa tem 37, acho que tem mais de 37 anos, que não trabalhamos mais com essa clientela. Os jovens que estão aí hoje são 7 famílias, né? São 10 artesãos e 8 fixos e o resto é rodízio, porque a gente não tem muito espaço. E aí, trabalho aqui é 100% de renda para eles,
para essas 7 famílias, né? Eles sobrevivem, é autossustentável. E hoje eles participam de feiras, a gente tem a lojinha de artesanato, participa de feiras nacionais, estaduais e sobrevivem desse percentual. Hoje, infelizmente, não tem espaço para dar curso, mas é nossa vontade, é vontade deles, que no futuro eles possam qualificar pessoas dos municípios para retornar para o seu município e fabricar, né? Já foi feito parceria com as prefeituras de Cruzeiro do Sul, Brasileia, Sena Madureira e Feijó. Foi construído o galpão, eles foram lá, construíram o galpão, deram o curso, fizeram a primeira queima. Mas, infelizmente, eu acho que só Brasileia e Sena Madureira está trabalhando com esse tipo de artesanato. O artesanato da Fumbesa tem uma história aqui na área da estação, né? Quando foi criada a estação experimental, já tinha um artesanato da Fumbesa. Então, esse artesanato em cerâmica tem toda essa história dessa área aqui. Para você que tem mais de 30 anos, certamente vai lembrar que a Fumbesa se destacava com outras formações que também ficaram na memória do rio-branquense. Aí tem a Fumbesa deu vários cursos em outras áreas, de corte e costura, de panificação, que era ali no Conjunto Esperança. Acho que todo mundo que tem mais de 30 anos conhece aquela panificadora que tinha um pão maravilhoso, que também servia para pegar os jovens e dar curso de panificação. Muitas pessoas que trabalham em panificadoras até hoje fizeram o curso na panificadora da Fumbesa. Muitos cabeleireiros fizeram o curso aqui. Gente, muitas mulheres, chefe de família, né, que fizeram o curso de cabeleireiro, de corte e costura, sobrevivem até hoje desses cursos que fizeram aqui na Fumbesa. Ana se envolveu tanto com o artesanato que já tem como planos futuros para a aposentadoria investir na área e somar forças aos artesãos, e que também deixa a sua contribuição com a loja. Tenho 38 anos de Fumbesa e o artesanato em cerâmica assim, é a menina dos meus olhos. Eu fiz até um curso de esmaltação em cerâmica fora da Fumbesa, porque eu tinha uma ideia de quando eu me aposentar, a gente possa desenvolver uma cerâmica mais diversificada, para eles competirem em outros locais. O Acre é muito bem visto aí, nessa área de artesanato. Aqui tem uma diversidade muito, muito maravilhosa de artesanato. Eles fizeram uma coleção de pratos ornamentais que tem a ver com a questão da seringa, do seringueiro, que foi até para a China. Ganhou, eles estão no catálogo do Sebrae, entendeu? Como artesanato, e o artesanato daqui é a referência no Acre de cerâmica, né? E para quem não conhece, que venha visitar a gente está localizado aqui na Estação Experimental, pode entrar pela Avenida Ceará ou pela Avenida Nações Unidas, aqui dentro do espaço da Fumbesa e no galpão de produção em cerâmica, nessa rua paralela à Avenida Ceará. E a gente também tem um Instagram, Artesanato em Cerâmica Fumbesa. E o contato é 68, uma sequência de 3986-1055. E aí, o que achou dessas produções? Se interessou em adquirir? O seu Afonso, como bom vendedor, oferece todas as facilidades. Aqui, do jeito que o cliente quiser. Cartão, no Pix, e aí vai. Dinheiro, que é a parte melhor, né? Olha só, o Fala Amazônia vai fazer um breve intervalo para aquele cafezinho e voltamos já.
Estamos de volta com o Fala Amazônia. Lembrando que você pode sugerir suas sugestões de pauta através das nossas redes sociais do Fala Amazônia e também da TV Norte Acre. Quer mandar para o nosso WhatsApp? É esse número que aparece para você aí na sua tela. E agora vamos acompanhar sobre a produção através do nitrogênio, que você também passa a acompanhar agora. Você sabia que a Universidade Federal do Acre é um dos maiores centros de pesquisa do estado? O Campus Rio Branco e Cruzeiro do Sul têm formado futuros profissionais e revelado pesquisadores com grandes resultados. Uma das pesquisas que tem contribuído para o melhoramento genético do rebanho e da vegetação para a alimentação animal é a base de nitrogênio, como explica a doutora em produção e nutrição de ruminantes, Bruna Laurindo Rosa. O nitrogênio líquido como um todo, ele é uma ferramenta, né, que auxilia tanto na conservação de material biológico, ele auxilia em outros projetos, em outras pesquisas e também tem a parte que atende a população do estado do Acre, né? A usina hoje aqui no estado é a única, é uma parceria com o governo do estado, a Secretaria de Agricultura, uma parceria que vem dando certo, né, que a gente o estado só teve a ganhar. Então, pecuaristas, produtores, empresas que dependem de nitrogênio para conservar material genético, né, principalmente relacionado à inseminação, parte de FIV, né, que usam em laboratório, então conseguem, de fato, utilizar em um preço muito mais acessível esse nitrogênio que até então só era possível conseguir em Rondônia, né? Então, sempre tinha questão de frete, encarecia, questão de estrada, né, não tinha a questão ainda da ponte por muito tempo, então isso atrapalhava um bocado essa melhor utilização, né, do nitrogênio em si. Então, para a gente aqui, quanto instituição de pesquisa, essas parcerias são sempre importantes, nós também atendemos, enfim, outras instituições, outras empresas, para a gente é sempre um prazer. A parceria entre a Universidade Federal e o governo do Acre possibilitam a redução de custos e facilitaram o fornecimento com a usina na capital. Meu nome é Rosano, eu sou técnico biólogo da Secretaria de Agricultura do estado do Acre. Aqui atrás nós temos a usina de produção de nitrogênio líquido. Ela fica situada dentro da universidade, que é uma parceira da Secretaria, e nós trabalhamos do seguinte modo. A usina capta nitrogênio atmosférico, esse nitrogênio é injetado no criogênico, né, após ser filtrado, e por compressão e menor temperatura, o que era antes gás passa a ser liquefeito. Então, depois, esse nitrogênio já liquefeito fica no tanque, que é o reservatório, e depois disso pode ser comercializado, né, fornecido para os produtores, que podem adquirir esse nitrogênio aqui na universidade, aqui no Hospital Veterinário, por R$12 o litro, né? E a nossa clientela é a mais variada, né? Nós temos pesquisadores, né, que conseguem, geralmente, esse nitrogênio é fornecido sem custo, né, gratuitamente, e para produtores, dependendo da necessidade. Com a economia de custos para trazer nitrogênio, com a usina funcionando no estado, os recursos arrecadados possibilitam o custeio de novas pesquisas que voltam como benefício aos produtores que estão investindo em profissionais, como reforça a doutora Bruna. Um outro ponto bem legal também que a usina proporcionou aqui para nós quanto instituição é organizar a infraestrutura, né, do setor aqui da unidade demonstrativa de leite na instituição. Né, então, também com esse dinheiro, né, que a usina gera, né, ele está sendo revertido aqui dentro da instituição. A gente está conseguindo organizar os piquetes rotacionados, nós vamos fazer a irrigação desses piquetes, né? A ideia é a gente ter que produzir uma quantidade de leite, né, diária, enfim, quem sabe até no futuro produzir um queijo próprio aqui da instituição, né? Com certeza algo tudo dentro dos conformes, dentro da lei. E para a gente é sempre uma alegria, né? Os cursos tanto de medicina veterinária quanto de engenharia agronômica podem usufruir, né, desse espaço aqui destinado à área de produção animal, que também, e as vacas inclusive já foram, né, ou se utilizam do nitrogênio porque o sêmen que elas foram inseminadas também foram armazenados graças à usina aqui do lado. Então isso para a gente é uma alegria muito grande. E a gente espera que daqui a uns anos essa unidade esteja cada vez mais consolidada, né, e que a gente possa oferecer cursos, né, para pequenos produtores na forma de extensão, de fato, né, totalmente gratuito,
para que eles possam melhorar cada vez mais a sua produção na sua pequena propriedade, na sua colônia. A conservação de material de pesquisa se tornou mais fácil de ser realizada com o equipamento no estado. Desde sementes, essa parte vegetal, parte humana, laboratórios voltados para a genética humana, para a genética vegetal, também se utilizam de nitrogênio para a conservação desse material, né, e até para transporte, né, principalmente quando a gente vai transportar também, às vezes é muito complicado, você não tem como ter um freezer, né, muitas vezes de menos 80, que é um equipamento de fato usado para esse tipo de conservação de material, mas o nitrogênio ele permite esse deslocamento, né? E por que é tão importante ter uma usina aqui? Porque o nitrogênio, conforme você vai abrindo, né, esses equipamentos, enfim, essas caixas, esses botijões que normalmente são utilizados, né, que é o que a gente mais recebe aqui, ele evapora, né? Então, com o tempo ele diminui a sua quantidade, então você precisa estar sempre repondo, né? Então, tendo dentro de casa, né, literalmente aqui dentro do estado, facilita muito essa prática para muitos pesquisadores, produtores, empresas que se utilizam, né, sempre estão trafegando aí pelos interiores, então facilitou bastante a usina aqui. O governo do estado classifica como uma das maiores contribuições para o agronegócio, uma antiga reivindicação que foi atendida. A instalação dessa usina de nitrogênio pelo governo do estado veio atender uma solicitação antiga do setor que queriam essa usina e ela veio, desse modo, fortalecer a pecuária. Afirmo em dizer que essa foi a maior contribuição que o governo do estado deu para o melhoramento genético animal na nossa região. Possibilitou que todos, sem exceção, grandes e pequenos proprietários de gado, criadores, tenham acesso às biotecnologias da reprodução, como a inseminação artificial e a fecundação in vitro. O nitrogênio é um dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas, juntamente com o fósforo e o potássio. O nitrogênio proporciona aumento da produção de pastagem e, consequentemente, possibilita elevar o número de animais por hectare. Os produtores do Acre concordam que foi um ganho e um acerto se instalar a usina. Ela auxiliou a manter durante a pandemia, que também chegou a afetar parte do material genético, mas que agora podem retomar com maior facilidade. A implantação da usina de nitrogênio aqui no estado do Acre é um sonho antigo dos produtores. Em razão da pandemia que nos assolou, houve-se um déficit muito grande de nitrogênio. Nós mesmos perdemos material genético em razão da falta de nitrogênio. Porque antes da implantação da usina aqui, todo o material era abastecido com nitrogênio vindo de outros estados. De Rondônia, onde que era mais próximo de buscarmos, também do Mato Grosso. Só que isso onerava demais o trabalho de fertilização in vitro, de transferência de embriões e também do armazenamento do sêmen e de tudo que a gente precisa para estar desenvolvendo a pecuária aqui no nosso estado. Com a implantação, houve-se uma facilidade enorme, além de baratear os custos de produção, porque haja vista que nós temos aqui no nosso estado, aqui dentro da UFAC, o nitrogênio necessário para toda a produção. Em razão da pandemia que nós passamos, nós tivemos um problema muito grande com o déficit de nitrogênio, porque todas as máquinas foram voltadas para a produção de oxigênio. Inclusive nós perdemos material genético, nós perdemos sêmens, embriões, em razão da falta de nitrogênio aqui no estado. Com a implantação da usina aqui no nosso estado, facilitou sobremaneira a obtenção do material para que nós possamos conservar os embriões e também o nosso sêmen. Graças ao governo, graças a Deus também foi implantado e agora nós produtores estamos sendo muito beneficiados com isso daí. Antes, para nós conseguirmos um botijão de nitrogênio, você tinha que fazer encomenda que poderia vir de Rondônia ou do estado de Mato Grosso. E isso demorava no mínimo uma semana. Agora não. Nós necessitamos do nitrogênio, vamos até a fábrica, vamos até a usina e já conseguimos na hora o nitrogênio para abastecer os botijões. Isso daí facilita muito, além de preservar a genética que está armazenada no botijão.
não somente para bovinos, mas também para equinos, caprinos e suínos, enfim, todos que utilizam deste meio de produção de fertilização in vitro ou transferência de embriões vai usar o nitrogênio. Na hora de adquirir um produto derivado de origem animal, lembre-se que houve pesquisas e continuam atuando para sempre estarem melhorando o alimento na sua mesa. Olha só, o Fala Amazônia vai fazer um breve intervalo novamente e no próximo bloco teremos a entrevista com o Dr. Assuero Veronês, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Acre. É um instante só. Muito bem, estamos de volta com o nosso terceiro bloco e como no domingo passado nós conversamos com quem também está lidando diretamente com a produção. Hoje vamos conversar com o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, Dr. Assuero. Doutor Assuero, muito obrigado por receber aqui o pessoal do Fala Amazônia. Nós da TV Norte também agradecemos, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar um pouco sobre o agronegócio do Acre, né? Como é que o senhor está vendo aí a produção, começando a falar a respeito de como foi um balanço de 2023 para este setor que até então vem crescendo? Vem crescendo, mas 2023 não foi muito bom não, né? Não é um ano quase que para a gente esquecer em termos de preços, né? E portanto de renda. Os produtos principais que nós temos no setor rural no estado do Acre, que é justamente a pecuária de corte, a soja e o milho, experimentaram nesse ano passado uma dificuldade muito grande de preços. Os preços caíram muito, a pecuária, em função de um ciclo normal da pecuária, nós estamos enfrentando esse ciclo de baixa. Muitos produtores fizeram investimento na época alta dos preços da arroba do boi e agora estão tendo que vender na baixa, com, obviamente, muito prejuízo. Esse é um fator de preocupação para a gente, porque cria uma crise no setor, uma crise de inadimplência nos bancos e por aí é uma situação que nós precisamos trabalhar para poder amenizar essa pressão, né, e essa dificuldade que foi criada. A soja também vive um momento de baixa, né? Nós chegamos a vender soja aqui a quase R$200 a saca, há 2 anos atrás. O ano passado já caiu bastante, mas ainda ficamos aí no começo da safra a 170, por aí, e depois foi caindo, 150 e foi baixando. E hoje a gente vê o preço da soja aí na iminência de começar a colher agora, né, em fevereiro, já tem gente colhendo, né, aqui no Acre, e os preços estão muito baixos, né, aí na faixa de abaixo de R$110 a saca. É muito preocupante também, embora podemos falar isso à frente, mas a produtividade no Acre continua muito alta, continua muito boa, respondendo muito ao que a gente tem de bom aqui de solo, de clima. E o milho também não é diferente. O milho teve um excesso de produção no ano passado, no Brasil todo, especialmente no Centro-Oeste, Mato Grosso, e impactou duramente os preços em todo o país e, obviamente, no Acre também, onde nós temos aí o milho na sequência da soja, né, na chamada safrinha, e que também trabalhamos com prejuízo. Os custos de produção foram muito altos, tivemos o problema que vem vindo lá da guerra da Ucrânia com a Rússia, impactou lá os preços dos fertilizantes, e isso tudo resultou numa equação bastante difícil de ser enfrentada, quer dizer, preços altos para a produção e preços baixos dos nossos produtos. O senhor falou também com relação aos bancos. Ano passado também aconteceu uma reunião onde parlamentares tentaram reunir para tentar uma solução
para os pequenos produtores e os grandes, né, com relação a estes problemas que tivemos, a questão também de mudança climática que deve ter interferido. Andou alguma coisa? Nós tentamos mobilizar alguns parlamentares mais ligados ao setor, fizemos uma ampla reunião e demos encaminhamento a algum tipo de solução junto ao Ministério da Agricultura e via Congresso um projeto de lei para tentar postergar ou parcelar as dívidas num longo prazo com juros compatíveis. A gente sabe que essas tratativas são difíceis, né? O país não tem uma folga financeira suficiente para arcar muitas vezes com esse enfrentamento e isso ainda depende dos trâmites que acontecem dentro do Congresso Nacional para que haja uma solução que contemple especialmente os pequenos, porque os pequenos vão passar por uma dificuldade muito grande, aqueles especialmente que entraram na pecuária ou investiram na pecuária no momento errado. Então, é uma ação que nós estamos fazendo junto com outras federações e com a própria CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, junto aos parlamentares da nossa Frente Parlamentar da Agropecuária, para tentar buscar soluções para uma crise que já está instalada e que tende a se agravar muito mais. Existe alguma sensibilidade dos poderes públicos, ou estadual, federal, com relação a tentar auxiliar a melhorar essas condições, ou ainda continua nesse mesmo trâmite também? Continua o mesmo trâmite, não há muita novidade por enquanto. Os bancos fizeram já algumas coisas paliativas, prorrogando aí por 2 anos, ou algum tipo de dívida, mas a maioria não consegue porque fica inadimplente, e aí, a partir da inadimplência, o banco já não pode fazer. Ou seja, há uma série de fatos ou de situações que complicam e não atendem a tempo, né, essa demanda que é justa, porque esses produtores muitas vezes investiram, como eu disse, investiram na hora errada, mas eles não tinham como antever um problema de preço desse nível. E agora é preciso que haja uma compreensão do problema, postergá-lo, prorrogar, buscar condições que as coisas melhorem para que eles possam pagar esses empréstimos contraídos junto à rede bancária. E nós começamos já 2024 com outros países, parece que aí temem da produção do país, né, que é a França, já começou aí uma mobilização, reformas, com medo da nossa produção entrar por lá. A Europa sempre inventando moda, né? Quer dizer, sempre tentando encontrar restrição à produção agropecuária brasileira, especialmente na Amazônia, né? Então, há todo esse estardalhaço que se faz com relação ao desmatamento ilegal e etc., mas quando você, no frigir dos ovos, você vai ver que a Europa deve muito mais que a gente, né? Nós temos condições de preservação do país, 66%, por exemplo, do território brasileiro está preservado com vegetação nativa, né? 30% da área preservada do Brasil é dentro das propriedades rurais, então a contribuição que os produtores rurais fazem para a preservação ambiental é muito grande. Mas a Europa, sempre com a intenção de barrar um pouco a força competitiva que o Brasil tem, né, e tentar proteger um pouco a agricultura dela, que é deficiente hoje, que só vive com subsídios, etc., acabam fazendo esse tipo de coisa. Nós estamos assistindo agora, com pouca publicação pela mídia brasileira, do que está acontecendo no território europeu, de reações dos produtores, ocupando cidades com tratores, etc., porque estão na iminência também de ter muita dificuldade, porque estão se tentando, de um lado, reduzir emissões, os gases do efeito estufa, toda essa problemática de mudanças climáticas, e para isso precisam melhorar a sua questão energética, né, de energia mais limpa,
porque ainda estão usando muito carvão, etc. De outro jeito, tem um problema de imigração muito sério. Então, a Europa está cheia de problemas. Mas é um parceiro comercial nosso, importante ainda. Mas sempre com essa dificuldade, inclusive do próprio Mercosul, né, de assinar o acordo do Mercosul, especialmente pela França, né, que pilota essa resistência. Ou seja, infelizmente a gente vai sofrendo esse tipo de pressão, uma tentativa de botar uma tarja preta nos produtos da Amazônia, né, de restringir a comercialização dos produtos brasileiros para a Europa, estabelecendo limites, né? Então, isso tudo precisa ser negociado e mostrado aos europeus aquilo que efetivamente o Brasil faz, né? Nós estamos na Amazônia numa situação onde basicamente 17%, 18% da Amazônia foi desmatada até hoje, e ainda bem que foi, porque é onde está se produzindo nessa região. Se você trazer isso para o Acre tem do seu território 15% apenas desmatado. 85 florestas ainda que não rendem nada. Tem aí um velho extrativismo que não tem escala de produção e que não desenvolve o Estado. Onde está a nossa vocação? Nossa vocação está na agropecuária. Mas para a gente fazer agricultura ou pecuária, é preciso tirar a mata, né? Porque as duas coisas não convivem no mesmo espaço. Então, isso criou-se uma celeuma muito grande hoje com relação ao desmatamento, né? Uma dificuldade muito grande. Primeiro, porque a gente já tem que deixar 80% da propriedade como reserva legal, né? E isso já é uma limitação muito grande. Depois, grande parte do estado do Acre, mais de 50%, já são unidades de conservação e terra indígena. Então, o que sobrou para se fazer agricultura e pecuária, que é a nossa vocação, porque temos solos bons e clima excelente, mas nós temos um espaço muito reduzido para ser trabalhado. Temos que nos superar, quer dizer, usar esse espaço de 15% que eu falo, que é o que está disponível, e é aí que nós temos que trabalhar e buscar dar resultado. E por isso que estamos hoje introduzindo novas atividades aqui, que, como é o caso da soja, na consequência da soja, o milho, que é uma novidade, coisa de 5, 6, 7 anos atrás, que começou, por alguma série de razões, mas que é uma nova atividade que traz renda, traz emprego de qualidade, né, que movimenta a economia. O senhor falou a respeito da questão de alimentação. Também tem a parte que o pessoal criminaliza muito, mas se não produzir, ninguém come, né? Até porque aqui, como o senhor disse, a produção é muito pequena por conta dos espaços. Mas ainda assim vocês conseguem, o popular se virar nos 30 e consegue consociar isso, aquilo, outro. E como é que o senhor também consegue enxergar essa história do crédito do carbono? Já é uma realidade ou ainda é uma coisa que está se estudando? Bom, começando pelo começo da conversa, na verdade, os produtores rurais às vezes se sentem um pouco compreendidos na sua atividade econômica, na sua atividade profissional, porque muitas vezes não há o reconhecimento da importância da produção de alimentos, né? E muitas vezes até criticam, por exemplo, a produção de soja, né, que é o maior produto da produção do agro brasileiro, né, com uma exportação fantástica e que gerou, onde se produz soja, gera qualidade de vida muito melhor, PIB do local muito melhor, né, o IDH muito melhor. Então, a soja já é agora, depois que foi viabilizada a saída via a hidrovia do Madeira, propiciou que a gente exportasse soja. Antes era impossível, porque nós tínhamos que mandar a soja para Paranaguá ou para Santos. Hoje não, nós tiramos aqui em Porto Velho. As grandes multinacionais, as chamadas tradings, compram o produto aqui em Porto Velho. Isso viabilizou de tal forma que a soja hoje é o maior produto de exportação do Acre, né? E com uma expressão grande dentro daquela pequena exportação que o Acre tem, né, de volume, mas que a soja já está longe do segundo.
Então, ela realmente encontrou condições muito favoráveis aqui. Nós não tivemos aqui a questão do El Niño, essa questão de mudanças climáticas, não. Aqui nós continua chovendo e fazendo sol e produzindo muito bem, né? Escapamos dessa crise que se avizinha aí no centro-oeste brasileiro em função da seca que ocorreu, né? Porque juntar baixa produção com preço baixo é um desastre, né? Quer dizer, é o desastre perfeito. Nós, pelo menos, estamos enfrentando o preço baixo, mas a produtividade está boa. O mercado de carbono, tem bastante gente já interessada nesse assunto. Eu acho que está evoluindo as tratativas com relação a isso, porque nós temos dois mecanismos, né? Temos um mecanismo voluntário, que eu vendo o carbono da minha floresta para uma entidade ou para uma empresa, né? Então é um negócio que eu vendo por tanto, ele compra por tanto e por aí vai. E tem o mercado regulado do carbono, que isso depende de uma lei que está para ser aprovada ainda, foi aprovada recentemente no Senado, está para ser aprovada ainda, promulgada, que vai estabelecer outros critérios para as áreas já abertas, as áreas de agricultura, etc. Bom, o mercado de carbono ainda é incipiente. Eu não gosto muito dessa história, porque eu acho que remunera, de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, mas vai remunerar o proprietário. Mas remunera o proprietário sobre a área de floresta que ele tem. E isso significa que ele está sendo remunerado para não fazer nada. Então, ele não gera nenhum emprego, não gera nenhuma riqueza. E não vejo isso como interessante para o Estado, para a sociedade de um modo geral, para ter renda, para gerar emprego, para dar emprego para essa moçada que vem vindo aí, saindo das faculdades e que hoje não encontram onde trabalhar. Fica todo mundo atrás de buscar uma boquinha no poder público. Todo mundo quer fazer concurso. Tudo bem, é o que está restando de opção para essa moçada. Ou então vai embora, né? Muita gente também saindo do estado do Acre. Então, eu acho grave essa situação, que é preciso a gente atacar esse problema do emprego. Mas para atacar o problema de emprego, eu preciso ter uma economia forte. Para ter uma economia forte, eu preciso produzir. Então, tem que ter todo o incentivo para que aumente a produtividade no Acre. Nós estamos, a produção no Acre, nós estamos apenas com 12 mil hectares de soja, por exemplo. As pessoas não gostam, às vezes, que a gente compara, mas Rondônia está plantando 600 mil hectares de soja. Roraima, 150 mil hectares. Nós estamos com 12. Vai crescer? Vai, mas não vai crescer muito, porque temos dificuldades de infraestrutura, né, a questão, a situação fundiária do Estado também. Nós não temos grandes áreas para produzir grandes áreas de soja, não temos isso, né? E precisamos de resolver os gargalos que existem, especialmente naquilo que tange ao interesse ou à responsabilidade do governo estadual. Por exemplo, ramais, pontes, etc. Porque uma carreta ou uma colheitadeira não entra no ramal se não tiver um bom ramal, não passa numa ponte de madeira. Tem que ter uma coisa mais organizada para poder expandir essa potencialidade da soja, do milho, etc. O milho, a soja, nós podemos chegar já, dar algum tempo, a ter uma esmagadora, tirando o óleo, tirando a torta de soja, quer dizer, aquele material que depois de tirado o óleo, aquilo serve para ração animal, é riquíssimo. A Europa compra muito. Então, nós precisamos produzir mais, por exemplo, o milho, que é o principal componente de rações. Isso propicia a produção de carnes, carne de frango, carne suína, que, aliás, o potencial de suínos nosso cresceu muito. Hoje nós somos os grandes exportadores já para o Peru, que comprava dos Estados Unidos e hoje está comprando do Peru a carne suína. Então, aumentou 260% de um ano para outro a exportação de suínos no Acre.
Então, é um potencial, porque nós temos uma demanda por esse tipo de carne nesses países aqui andinos, né, vizinhos. Então, isso é uma potencialidade. Para isso, nós precisamos ampliar a produção. Precisamos ter mais suínos, precisamos ter mais gente trabalhando nisso. E o milho que já produzimos hoje, o Acre é grande importador de milho de Mato Grosso. Hoje nós já somos autossuficientes em milho. E em função especialmente da soja, porque onde se planta a soja, quando você colhe a soja, você planta o milho. Na mesma área. Então é um aproveitamento fantástico do espaço agrícola do Estado. Doutor Açoeiro, o senhor quer fazer as suas considerações finais aí para a gente encerrar esse primeiro bate-papo, que a gente vai voltar ainda aqui. Já acabou? Olha, eu agradeço, Vitor, agradeço toda a equipe aí da TV Norte por esse espaço. Eu acho que é um espaço especial, muito bom, a partir desse trabalho que vocês estão fazendo. Levar a informação, levar a posição do setor agropecuário para a comunidade urbana, para as pessoas conhecerem um pouco do que a gente faz, do que os produtores rurais fazem, da importância de produzir aqui no Estado, né, gerar riqueza aqui no Estado, gerar emprego aqui no Estado. Então, as pessoas têm que entender um pouco disso, dessa importância, para que a gente tenha um pouco mais apoio às ações que são muitas vezes difíceis de acontecer para os produtores rurais. Acho que aos poucos a gente vai superando, né, vai mostrando a nossa capacidade produtiva, a nossa potencialidade de vocação para a agricultura que nós temos. Isso com certeza vai melhorar essa performance toda do agro acreano. Obrigado, doutor Açoeiro. Lembrando que o Fala Amazônia, ele nasceu, praticamente teve o seu lançamento aqui na federação, onde nós tivemos o apoio do doutor Açoeiro, e vamos seguindo aqui. Esse foi o primeiro contato que a gente já teve esse ano, para começar também falando a respeito da produção. Logicamente, teremos aí o restante do ano todinho, para enriquecer ainda mais com o seu conhecimento, com as suas práticas, até porque aqui eu acho que eu tenho que me declarar que eu sou um fã da sua pessoa, pelo seu trabalho, sua garra, né? E muito obrigado. Eu agradeço, Vitor. Um abraço, sucesso para vocês. Para você que está aí acompanhando, nós agradecemos a você, sua participação conosco até aqui. Lembrando que temos reprise quarta-feira, às 10h30 da manhã, tá bom? Então, nos vemos no próximo domingo e até lá.